Queridos, mais uma vez estamos juntos no Focando Vida. E mais uma vez eu estou realmente bastante alegre porque podemos juntos caminhar pela Palavra de Deus. E hoje, como nós já anunciamos, vamos dar continuidade à chamada de Abraão, capítulo 12, e vamos ver algumas coisas interessantes que nós gostaríamos de discutir. E você vai realmente caminhar comigo. E o Luiz já está começando a caminhar comigo. Tudo bem, Luizão? E a gente sabe que muitos não têm tido essa oportunidade de... Boa tarde, querido. Não têm tido essa oportunidade de ler, estudar Gênesis versículo a versículo, como nós estamos fazendo. Então, se você eventualmente perdeu algum dos vídeos que nós colocamos, nós postamos, você pode ir lá no nosso YouTube, coloca lá Raul Nogueira Canal, se inscreva, se você não é inscrito, toque o sininho, dá o teu ok, e nós vamos estar então juntos ali também, porque eu numerei todos, ou seja, inclusive esse que nós vamos fazer hoje, sobre Gênesis. Olá, Samira, tudo bem, minha querida? Então, esse que nós vamos fazer hoje, se Deus o permitir, também estará lá, também numerado, ok? A mesma coisa está acontecendo com o tema Quem é esse? E se você ainda não estudou Cristologia, seria interessante você também acompanhar, ok? Eu vou dar apenas um minutinho para que você possa colocar aí seus amigos na rede, já avisando que nós estamos aqui, e colocar o seu pedido de oração, tá bem? E que você possa realmente ser muito abençoado por essa palavra. E que Deus abençoe você, Samira. Que Deus realmente esteja com a irmã, tá? Estamos aí orando para que a irmã tenha realmente a informação correta sobre aquela pessoa, né? Que está no outro lado do mundo, ok? Eu não estava na dúvida se era fake, se era verdadeiro, e eu gostaria de saber a resposta. Tá joia? Ok, pessoal, nós vamos orar. E se você tiver algum pedido, por favor, possa colocar. César, ô querido, sentimos a tua falta ontem, hein? Sexta-feira sem você não é sexta-feira. O grupo hoje foi uma bênção lá, viu, César? Boa noite mesmo e que Deus possa estar com você, tá bom? Então vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, o Senhor realmente tem nos ajudado, o Senhor tem nos abraçado, o Senhor tem cuidado de todos os teus servos. E eu, mais uma vez, me alegro muito porque nenhum dos membros da nossa Igreja Batista Regular Filadélfia foi levado, Senhor. Acho que foram só 2 pessoas de todos eles que tiveram a Covid, mas algo muito leve. E nós realmente sabemos que é a tua misericórdia. Pai, nós agradecemos a Ti pelas pessoas que têm se recuperado. E eu quero agora, é uma das dores mais terríveis que tem em sua casa, muito mesmo, e depois descobriram qual era o motivo. Que o Senhor esteja abençoando esse jovem, fortalecendo na fé, a mesma coisa a sua irmã, e que todo espírito maligno que eventualmente tenha entrado naquela casa seja realmente retirado, em nome de Jesus. Meu Deus, te peço por pessoas que ficaram doentes, mas estão já se recuperando. Também lembro a Samira, Senhor, que o Senhor possa estar tratando dela. Revela também, Senhor, que se aquela pessoa que está naquele país tão longe, não vou dizer o nome, se realmente o que ela está pedindo, esse socorro que ela está pedindo, se isso é verdade ou se é fake, Senhor. Que o Senhor possa revelar, eu te peço isso.
Deus, eu também continuo orando, intercedendo pelos pais da Ruth, para que o Senhor possa estar ministrando cura, se for possível ali, retirando, Senhor, tudo, Pai, que não provém de Ti. Agradecemos mais uma vez pela melhora gradual do Sebastião, Senhor, e também do Davizinho, os duas crianças tão pequenas. Também te pedimos, ó Pai, pelo casal Pedro e Vanessa. Deus, hoje, na Filadélfia, a todas as mulheres, Senhor, realmente prepararam uma recepção maravilhosa para ela, com enfeites, com criatividade, porque os dois estão grávidos, e o Senhor sabe disso. Então, que o Senhor possa abençoá-los. Eles estão aguardando o nascimento para saber se é Samuel ou Sara. Eles não sabem e só vão tomar conhecimento quando essa criança nascer. Entregamos, Deus, todos os que estão em recuperação nas tuas mãos, que o Senhor possa guardá-los e fortalecê-los, Senhor. E cada um que eventualmente está passando por momentos difíceis, de forma física, psicológica, espiritual, sem trabalho, que o Senhor possa intervir. E eu te peço agora, como teu servo, e pelo trabalho do Marcos, meu filho. Ele está dentro da editora Batista Regular. E pedimos ao Pai que o Senhor esteja levantando muitos lojistas, Senhor, que comprem a quantidade que normalmente compravam. Por causa da Covid e das incertezas de mercado, muitos pararam de comprar. Então, que o Senhor possa, Pai, estar tocando corações e que eles possam estar adquirindo os livros, Senhor, e que ultrapasse as metas, porque eles necessitam disso. Também, meu Deus, eu te peço pela saúde física, psicológica e espiritual de todos aqueles que de alguma forma estão ali trabalhando neste lugar. Fortaleça o Senhor na força do teu poder. Seja com o Marcos, com o Léo, com a Carol e com o diretor da editora. E que tudo, Senhor, que eles fizerem seja para a tua honra e para a tua glória. Também, meu Pai, te pedimos pelos papéis que vão liberar, Senhor, a presença do Rodrigo, da esposa, lá no Canadá. Que o Senhor agilize isso, meu Deus. Também peço pela Luciana, que tem tentado voltar aos poucos novamente a fazer massagem. Ela tem tentado, dói um pouquinho, mas parece que ela está caminhando um pouquinho melhor. Que o Senhor possa pôr a tua mão de poder sobre o braço dela. Nós te agradecemos por cada pessoa, Senhor. Cada pessoa. Que tu possas operar com respeito àquele assunto que nós estávamos tratando com a Samira. Ela acabou de dizer que é fake, que não é verdade. Aparentemente é fake. De qualquer forma, que o Senhor seja realmente glorificado através das vidas que se envolveram, pensando que era verdade. Então, que o Senhor possa estar agindo poderosamente. Também pedimos pela Simara, Senhor, que Simara e Luísa, que realmente o Senhor possa estar com ela. A vovó está ansiosa para ver o neném nos braços. E nós realmente agradecemos pela vida do Pedro e pela vida da Vanessa. Entregamos esse tempo agora a teus cuidados. Visita-nos, Senhor, de forma especial, porque eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olá, Simara, tudo bem, querida? Tivemos com ele, e com os dois, né? Hoje foi realmente
Entra lá depois lá no Instagram, vê se me procura lá, Raul, com S, depois underline Nogueira, e nós fizemos uma pequena entrevista, tá bom? E com respeito a Samira, a gente está aí aguardando, não sei mesmo se realmente é fake ou não o assunto, mas a hora que ela confirmar, aí a gente pode colocar, porque hoje tem sido muito difícil as notícias quando chegam. Queridos, nós estamos em Gênesis e vocês sabem, estamos no capítulo 12, já iniciamos, já lemos, já vimos a chamada, então aqui a palavra de Deus nos fala a respeito disso. E eu quero realmente que o Senhor esteja abençoando essa palavra. Amém? Ok, vou só dar uma pequena recordada de alguns pontinhos aqui do capítulo 12, que diz, ora, disse o Senhor a Abraão. Bom, Abraão morava realmente no meio de um povo terrível, ele era de Ur dos Caldeus, não é? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, te farei uma grande nação. Bem, isso só poderia acontecer, como nós já mencionamos, havendo um grande milagre. Por que um grande milagre? Porque a esposa, que estava inclusive nessa época com 65 anos, e Abraão estava com 75, Abraão estava com a mesma idade que eu. E eu me sinto muito forte, viu? Eu com 75 anos não percebo que eu estou com isso, não. Agora imagina alguém que iria viver mais de 100 anos, né? Como é que ele estava, né? Bom, de qualquer forma, aqui nós recebemos algumas informações interessantes, versículo 3, onde Deus, depois que fala para ele ser tu uma bênção, que era a responsabilidade dele, vem agora a algo interessante. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Aqueles que te abençoarem, abençoarei. E aí, diz o texto, que morre o pai de Ló, e Abraão e o seu pai vão, né, e levam Ló com ele. Ló passa a andar exatamente com Abraão. Levou, no versículo 5, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquiridos. Bem, eles partem de Harã, o pai morreu, partem de Harã e vão em direção a Canaã. Nós já estudamos bem a respeito de Canaã, das maldições que foram colocadas sobre ele, não é? Não sobre Cã, mas sobre Canaã, e dali saíram então vários povos que eram terríveis, inimigos de Israel. No versículo 7 nós já lemos também que o Senhor Deus havia aparecido para ele e havia dito que daria a ele realmente uma descendência tremenda, sendo, como nós já mencionamos, que a esposa era estéril. E aqui fala no versículo 8, então, passando dali, depois que ele edificou um altar ao Senhor, né, que apareceu, passando dali para o monte oriente do Betel, armou a sua tenda, ficando Betel, que significa casa de Deus, né? Betel, quando se fala El Betel, é o Deus da casa de Deus, só Betel é a casa de Deus. Armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Essa cidade Ai é aquela mesma que Acã invadiu, depois que eles tinham invadido Jericó, que Deus havia proibido todo mundo de pegar qualquer coisa lá, como despojo, e Acã pega roupas festivais, uma série de coisas, e enterra na sua própria tenda, com concordância com a família, porque a família com certeza viu. E por causa disto, Deus ficou realmente muito irado com Israel. E eles resolveram invadir Ai, cidadezinha minúscula, pequenininha, não era nada perto de Jericó. E nosso amigo Josué até achou, vou mandar uma porçãozinha bem pequena lá,
para acabar com eles, né? E tomaram o maior couro, saíram correndo. E aí é que o nosso amigo Josué deve ter se lembrado: puxa vida, eu não consultei a Deus, eu não falei com Deus com respeito a essa invasão, fui na minha força, já que eu tinha invadido Jericó, que era uma big uma cidade, que o Senhor estava comigo, derrubou tudo, eu, sei lá, parti do pressuposto que ali seria muito fácil. Ele deve ter pensado qualquer coisa assim. O fato é que aquilo despertou, e aí sim ele consulta o Senhor, e o Senhor revela que havia alguém em pecado, e que estava contaminando Israel inteiro. Que tipo de lição nós podemos tirar para nós hoje, igreja? Nós hoje, igreja, veja bem, nós hoje, igreja, muitas vezes esquecemos que todos os membros daquela igreja local, que tem dons, que tem ministério e que deveriam estar atuantes, e que a maioria não está, muitas vezes 80% da igreja, e que muitos estão em pecado. E a semelhança de Acã, eles estão prejudicando a vida daquela igreja local. Por isso que quando eu entro na minha igreja, e em qualquer outra, eu sempre oro: Senhor, levanta pecados ocultos, revela o que está por trás, para que aquilo realmente, vindo à tona, possa ser corrigido. E aí aquela pessoa ser punida, não é? Disciplinada, sempre visando restauração, ok? Então, voltando aqui, a gente vê que Abraão, ele vai em direção a Canaã e atravessa realmente a terra de Siquém até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Então, havia os habitantes lá que eram exatamente os donos da terra, né? Canaã, cananeu, ok. E aqui o versículo 7 diz que apareceu o Senhor a Abraão, e eu já havia falado que eu tenho até um livrinho e tenho vários vídeos lá no YouTube, que é o anjo do Senhor, que são aparições da segunda pessoa da Trindade, assim, aparecendo, se materializando à vista de os pais de Sansão, Abrão, Jacó, e aí vai. Então nós temos um pequeno estudo ali que você poderia visitar realmente ali o nosso canalzinho, e ver quantas e quantas vezes a segunda pessoa da Trindade realmente apareceu para pessoas, e dando realmente algumas mensagens poderosas. E aqui nós vemos que nosso Deus apareceu para Abraão. Aqui não entra em detalhes se ele apareceu aqui da mesma forma que ele vai aparecer de novo como anjo do Senhor, que é a segunda pessoa da Trindade. O Senhor que lhe apareceu. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome da terra. Muitas passagens e muitos acontecimentos ocorrem aí dentro do Egito. Alguns teólogos sempre simbolizam o Egito como o mundo, ok? Então, aqui vem Abrão e desce o Egito, né? E vai começar então uma aventura não muito boa. Olá, Roberto, tudo bem, meu querido? Olha só o que está escrito no versículo 10. Havendo fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome da terra. Essa expressão para aí ficar significa que Abrão não tinha intenção simplesmente de ir lá passar 1, 2 dias, mas a intenção de Abrão era ficar ali até que não tivesse mais falta de alimento. Só que eu fiz na minha chamada hoje
a seguinte pergunta que eu faço para você. Será que Abrão, conforme você vai ver, será que Abrão tinha necessidade de mentir, negando que Sarai era a sua esposa e dizendo que ela era a sua irmã, que na verdade era porque era filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe? Isso foi assim, algo que causou tumulto aqui no Egito. Causou tumulto no Egito. Porque os egípcios, eles respeitavam muito o casamento. E, segundo o que o próprio Abraão tinha como informação, se... ok, vamos conversar depois. Então, se porventura, olha o que eu vou dizer, o faraó gostasse de Sara, e que realmente gostou, eles iam matar Abrão. Por quê? Porque o faraó não podia tomar uma mulher casada. Então tinha que eliminar o marido. Agora, humanamente falando, isso foi uma estratégia por parte de Abraão para evitar de ser morto. Mas, queridos, Abraão, ele era alguém que estava tendo experiências com Deus maravilhoso, com Deus vivo. Deus vinha aparecendo para ele. Eu sei que o peso da cultura era muito grande. Ele vem de um povo terrível, não é? Um povo idólatra, muita prostituição, fazendo sacrifícios de criança, ok? Idolatria assim, sem conta, violência. Então, muitas coisas faziam parte... Olá, Wesley, tudo bem, meu querido? Então, muitas coisas faziam parte da sua cultura, entendeu? Muitas coisas faziam parte da sua cultura. E olha só a estratégia que ele vai usar e que isso vai influenciar a sua geração posterior, como nós vamos ver mais à frente. Olha só, o que ele fala para Sarai? Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Ela tinha 65 anos. A minha esposa também tem uma porção de dias aí e continua bonita, pelo menos para mim. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão deixando-te com vida. Então é interessante, porque Abrão, estava com 75 anos, no vigor, né, total, porque ele viveu muito mais anos, e a gente percebe que Sara tinha 65 e ainda era linda. E ele fala às vezes: olha, fala que você é minha irmã, né? Porque eles possam considerar por amor de ti e não me matar. Isso era o motivo pelo qual ele montou essa estratégia. E realmente ele estava certo que os egípcios iriam se agradar dela. O versículo 15 diz: viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. Ou seja, então eles foram contar para Faraó: olha, entrou agora no Egito uma mulher linda, que eu acho que o senhor vai gostar, né? E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Bem, quando isso acontecia, significava que ele ia colocá-la no harém. Seria mais uma esposa, possivelmente. Mas Deus vai interferir. Mas veja bem, se Deus interferiu, por isso que eu perguntei, será que Abraão tinha necessidade de mentir? Não, porque da mesma forma que Deus interferiu quando Abraão criou essa estratégia, ele teria interferido também impedindo que Abraão morresse, porque havia uma promessa. É isso que Abraão esqueceu. É isso que Abraão realmente deu uma titubeada. Porque se Deus falou para Abraão: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. A tua descendência realmente será bênção sobre a terra.
E de repente ele entra no Egito e acha que ele vai morrer. Qual foi o crédito real naquele começo de vida? Ele estava começando a caminhar com Deus fazia pouco tempo. Que crédito realmente ele deu? Porque ele poderia ter dito, olha, nós vamos entrar no Egito, é possível sim que as pessoas se engracem com você, porque você é linda, você é formosa, mas fica tranquilo, porque o Deus que apareceu para mim afirmou que eu teria uma descendência que seria uma bênção na terra. Então, se isso é verdade, e eu creio, Deus vai interferir e não vai permitir que eu morra, por mais que eles tentem. Mas ele agiu humanamente falando, sem consultar o Senhor, e isso realmente causou um probleminha. Olha só. Versículo 16. Por causa dela, quem? Faraó. Tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Ou seja, pelo fato de Faraó se agradar de Abraão, por causa da esposa, ou melhor, por causa da irmã, assim ele pensava que fosse, Abraão ganhou bastante presente, né? Saiu beneficiado nessa brincadeira. Mas, olha só o que acontece. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas. Aqui não menciona que praga é. Por causa de Sarai, mulher de Abraão. Bom, nessas pragas e nisso que foi acontecendo, com certeza mesmo, Abraão viu realmente a mão de Deus sendo manifestada. E para ele foi uma grande experiência. Possivelmente ele deve ter pensado, poxa, realmente o nosso Deus, o meu Deus, intervém de verdade, eu não precisava ter mentido. Do lado de Faraó, Faraó deve ter ouvido, seja em sonhos, de alguma forma, Deus colocou na mente ou no coração de Faraó que aquilo que ele estava fazendo é que estava gerando toda aquela praga, porque Faraó não ia ter como associar uma situação dessa, Sarai, praga, se não tivesse uma informação adicional. E foi o que ele fala, olha só. Chamou, pois, Faraó Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me dissesse que ela era tua mulher? Olha, como é que ia saber disso? Somente com uma revelação vinda da parte de Deus. Abrão não falou, ninguém falou, então, junto com essas pragas, possivelmente Deus chegou a colocar alguma coisa, né? E me dissesse ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Ou seja, as pragas que estavam atacando a Faraó e todo o pessoal, fez com que a Faraó apressasse a saída de Abraão e todo o seu pessoal, e tudo aquilo que ele havia recebido como presente. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. Muito bem, então a gente vê que Abraão realmente não precisava ter mentido. Olá, Camila! Tudo bem, menina? Então, não precisava ter mentido. Claro que não precisava. Ora, se Deus interveniu com praga, e ele havia montado toda uma estratégia, dizendo que Sara era a sua irmã, ela não disse, olha, ele não falou, Sara não é minha esposa. Apenas omitiu isso, que é uma mentira do mesmo jeito, né? Se as pessoas falam, não, eu não estou falando uma mentira, eu estou omitindo. Não, você está mentindo da mesma forma, né? Você está realmente passando uma ideia para outra pessoa que não é verdadeira. Isso chama-se mentira. Bem,
Capítulo 13 começa a falar a respeito do crescimento de Abraão e do crescimento de Ló e a separação dos dois. E aqui a gente começa a ver mais uma aventura, não é? Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, imagina a quantidade, a posse de Abraão já nessa época. Possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, e entre Betel e Ai. Lembra que nós já lemos isso? Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Então, o que ele faz? Ele volta novamente lá naquele lugar que nós já lemos, no versículo 8, que diz: passado dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui ele volta lá. Ele sai de onde ele estava e vai até o lugar que ele havia colocado esse altar. E ele invoca o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Então Ló também cresceu, desenvolveu, não é? E a terra não podia sustentá-los. Imagina o tamanho do rebanho, o tamanho a quantidade de animais dos dois lados. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então, eu fico imaginando o tamanho geográfico que isso abrangia. E houve só, como consequência disso, contendas entre os trabalhadores de um e os trabalhadores do outro. Então diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Voltaram a dizer que os cananeus, que eram os donos da terra, e os fariseus também. E já vimos que os fariseus também eram descendentes de Cã. Ok? Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, e se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. É óbvio que Deus estava nessa situação, e Deus interviu de tal maneira que Ló foi para o lugar que era totalmente contrário à necessidade de Abraão. Se Ló tivesse ido para esse lado e Abraão fosse para o lado de Ló, a história de Abraão seria outra, porque eles teriam chegado lá em Sodoma e Gomorra. Mas Deus já tinha planos pré-estabelecidos para aquele grupo, né? Abraão e toda a sua descendência. Eu vou para a direita e assim por diante. Então ele fala no versículo 10: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e armando as suas tendas até Sodoma. Então o que a gente percebe é que Ló não entra diretamente em Sodoma e Gomorra. Ele ficou antes, mas como nós vamos ver logo em seguida, aos poucos ele foi chegando até que ele se tornou juiz nessa cidade. Bem, aí fala no versículo 15, depois que Ló já tinha realmente estabelecido, né, aonde ia, então houve essa separação, porque Ló escolheu a campina do Jordão, e Abrão, versículo 12 diz: habitou Abrão na terra de Canaã,
e Ló nas cidades de Campinas, e armando as suas tendas até, ou seja, ele não entrou, ele foi se aproximando gradativamente. Versículo 13, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Vê como Deus estava nisso? Porque toda essa terra que vê, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então essa historinha que tem lá hoje a Palestina, etc. Quem olha, quem vê a história e começa a perceber, tudo foi dado por Deus, né, pelo próprio Criador, para os descendentes de Abraão. Eles depois foram expulsos, rodaram para outros lugares, etc. Mas isso foi dado para eles. E aí depois o Senhor faz eles voltarem novamente. Bom, essa é uma outra história. Mas ele fala bem claro aqui, no versículo 16, depois que ele fala que ia dar para toda a descendência, né? Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. O que significa isso? É que é impossível nós sabermos a quantidade de descendentes que Abraão teve. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então aqui foi já uma outra experiência que Abraão teve com Deus, e ele então começa uma nova jornada, uma nova aventura, porque naquela época era uma aventura, caminhar sem nenhum tipo de segurança, não é? E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré. E então, junto a Abraão, melhor dizendo, que estão juntos, junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. É uma coisa muito interessante esse irmãozinho, né? Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um altar, faz sacrifício, agradece ao Senhor. Abrão, cada vez que ele vai fazer alguma coisa importante, a primeira coisa que ele faz, sacrifício. Aqui nós estamos vendo Abrão de novo fazendo isso. Levantou ali um altar ao Senhor. Você já tinha feito lá, perto de Betel e Ai, agora está aqui. E agora, o nosso amigo 14, né, no capítulo 14, vai estar falando sobre Ló. Queridos, se vocês têm boa memória, Deus tinha falado para Abraão que era para ele deixar a sua parentela, mas ele não deixou. Ele só foi deixar agora. Não por obediência, entende o que eu estou dizendo? Deus teve que interferir, de tal forma que cresceu tantos rebanhos que eles tiveram que se separar. Não foi uma decisão de Abraão. Olha, o meu Deus disse que era para eu me afastar de toda a minha parentela e ir para o lugar que ele tem reservado para mim. Não, ele não fez isso. Não fez isso. Ele simplesmente teve que fazer. É diferente. Bom, de qualquer forma, Deus chegou no seu objetivo. Mas o nosso Ló sempre vai ser um pequeno espinho, né, nos pés de Abraão, sempre incomodando de uma forma ou de outra. Olha só, capítulo 14 diz assim: sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Sinear, e Ariogue, rei de Elazar, e Kedorlaomer, rei de Elão, e Tital, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, e contra Birza, rei de Gomorra. Duas cidades, vamos dizer, gêmeas, né? Andavam juntas. Tinham os mesmos costumes. Contra Sinabe, rei de Admá,
e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Esta é Zoar, que até havia sido mencionado. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Por isso a guerra. Ao 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Astarote, Carnaim, e aos Zuzins em A, e aos Emins em Savekiriataim, e aos Oreus no seu monte Ser, até El-Pará, que está junto ao deserto. A gente percebe então que esse grupo era um grupo de guerreiros bem treinados e que tiveram muitas vitórias. De volta, passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Cada nome, né? Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Belá, que esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Então, devido a todos esses ataques, a todas essas vitórias por parte desses reis, os reis de Sodoma, Gomorra e de outras pequenas cidades resolveram ir contra eles, ok? E aí fala, no versículo 9, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra An-Rafael, rei de Zinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, petróleo. E os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Bom, até aí, tudo bem. Parece que o que tem a ver isso, essa história, com Abraão? Aparentemente nada, mas tinha. Por quê? Porque tinha um personagem que era muito importante para Abraão, que é Ló. Olha só. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma. Está explicado. Quando Ló foi para aqueles lados, ele não entrou em Sodoma. Mas com o passar do tempo, ele foi chegando, possivelmente fazendo negócios e tal, até que ele passa a habitar dentro dessa terra, uma terra cheia de malignidades, cheia de problemas, e que Sodoma realmente e Gomorra acabou, de alguma forma, laçando Ló. Ló, fraco na fé, acabou caindo. E Ló, então, agora vai realmente ser ajudado pelo seu tio. E diz assim, versículo 13, porém veio um que escapara e o contou a Abraão. O hebreu, contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol, e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Então nós temos, vou ler novamente isso aqui, porque Abraão não foi sozinho nessa guerra, tá bem? Não foi sozinho resgatar a Ló. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu. Ok? Irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Então, Abraão nessa altura tinha aliados. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair
318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Olha que coisa interessante. Eu não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer. Eu sempre tenho falado isso. Certos nomes que são dados, porque nunca se esqueça, é que a gente vai lendo Gênesis e a gente acaba esquecendo. Quem está escrevendo? Moisés. Muito tempo depois desses acontecimentos. Então, para aquele grupo que iria receber esses escritos de Moisés, Moisés citava alguns nomes, seja de rio, seja de montanha, seja o quê, que na época em que existia o assunto, o evento, o problema, não era esse o nome. Mas aqueles que estavam recebendo essas informações, quando Moisés citava um determinado nome que era conhecido para eles naquela época, eles pelo menos sabiam que aquilo que havia acontecido era exatamente naquele lugar que hoje se chama Dan. Dan nem tinha nascido. Dan nem existia. Ok? As tribos de Israel vieram muito depois. Mas era o local que, quando Moisés verbalizou, eu sei onde é que Dan se habitava. Então, eles já sabiam onde é que isso havia acontecido. Então, e os perseguiu até Dan. E repartindo contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Eló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Então a gente percebe que aqueles reis que eram super vitoriosos foram vencidos por Abrão e os seus aliados. Imagina se Deus não estava nisso. 17 diz: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saíram ao encontro o rei de Sodoma no vale de Save, que é o vale do rei. Bom, eu vou interromper aqui, porque vai entrar um personagem chamado Melquisedeque. Olá, Kleber, tudo bem, meu querido? Então vai entrar um personagem chamado Melquisedeque. Então, estamos parando no versículo 17, ok? E na próxima semana, ou seja, próximo sábado, se Deus o permitir, nós vamos estar dando continuidade e vamos ver quem é esse Melquisedeque. Quem é esse personagem que vai aparecer de repente ali para Abraão, tá bem? Esse personagem é mencionado em outros lugares no Novo Testamento e nós vamos ter condições de ler e meditar e tentar chegar a alguma conclusão, tá bem? Bem, irmãos, nós ficamos aqui, apenas relembrando que, para alguns que já sabem, que Melquisedeque significa rei de Salém, né? É um personagem histórico e a gente conversa sobre ele no próximo sábado. Tudo bem? Ok, para vocês que chegaram depois, alguns chegaram depois, assim que eu terminar, eu já vou colocar lá no YouTube, ok? Ele está numerado, então esse aqui já vai ter a numeração dele. Então, se você perdeu todos os estudos sobre Gênesis, vai lá, que está lá desde o primeiro capítulo até o de hoje, até o capítulo 12 que nós estamos estudando e vamos entrar no 13. Tá bem assim? A mesma coisa quem está vendo Cristologia, também se você entrar lá no YouTube, você também vai ter a sequência, né, do quem é esse. E nós vamos estar desenvolvendo aí a Cristologia. Então, queridos, muito grato, muito obrigado aí por vocês estarem conosco.
e é sempre um privilégio. E eu fico sempre pensando assim, né? Por que na medida que eu vou caminhando, eles nunca perguntam, nunca escrevem nada, né? Eu gostaria muito que vocês interagissem, como eu faço com muitos grupos que interagem comigo, né? Na medida que eu vou colocando, as pessoas escrevem, fazem perguntas, ou até colocam algum ponto que eu não toquei, que eles gostariam de saber mais. Então, eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa, tá bom? Hoje nós vamos encerrar com oração, como sempre, e se você tiver algum pedido, então esse é o momento. Já coloca aí o seu pedido. Muitas vezes, querido, isso já aconteceu, a pessoa escreve, faz um pedido, que nem tem um irmãozinho que fez um pedido na live passada, e eu não vi. Mas eu sempre revejo, sempre vou vendo os comentários e de repente eu vi a chamada do irmão com um pedido de oração. Aí o que eu fiz? Entrei em contato com ele, passei meu telefone, ele até me respondeu no meu WhatsApp, né? E conversamos, agora eu já sei exatamente qual é o problema. Então, você tem essa liberdade aí de estar se interagindo comigo, tá bem? Ok, pessoal. Se você tem um pedido, faça agora. Eu vou orar. Deus amado, Deus poderoso, Tu és grande, Tu és maravilhoso. O Senhor tem nos ensinado tanto, Senhor, a enfrentar tantos problemas, tantas dificuldades. Temos percebido, Pai, que muitos têm ficado com medo. Muitos entram em contato conosco, buscando aconselhamento, estão com muito medo, angústias. Tem pessoas, Senhor, que desde que começou o Covid não saiu de casa mais. Senhor, isso é horrível. É horrível, Senhor. Estão sem defesa, inclusive. Então, meu Pai, que o Senhor possa dar equilíbrio a essas pessoas, de tal maneira que eles possam sair com segurança, mas sair, estar tomando sol, D3, precisam, Senhor, renovar suas forças. Entrego todos os meus irmãos que estavam aqui conosco. Eu percebo que muitas vezes a quantidade que aparece comigo aqui é muito pequena, perto do que era, e depois vai aumentando, mas eu não sei se é um problema de horário, Senhor, o que é, mas eu gostaria muito de saber qual é o problema, Senhor, para que eu possa, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Se for horário, eu teria que mudar o horário para mais tarde ou mais cedo, não sei. Então eu gostaria que o Senhor tocasse corações. Eu oro, falo, mas as pessoas não me respondem. Então nós estamos permanecendo nesse horário, porque até hoje nenhum grupo chegou e disse, olha, muda de horário. Então, permaneço nesse horário. Mas, de qualquer forma, abençoe aqueles que já entraram e os que vão entrar como normalmente ocorre. Senhor, mais uma vez agradeço pelo Sebastião, pelo Davi, pelos pais da Ruth, tantos outros, pela Samira, Senhor. Que Tu possas estar agindo poderosamente em todos aqueles que estão se recuperando. Entrego a vida da minha esposa, dos meus filhos, meus netos nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque nós da Igreja Filadélfia temos realmente recebido misericórdia sobre misericórdia. Também, mais uma vez, agradecemos pelo Pedro, pela Vanessa, Senhor, por o neném que está vindo. Louvamos o Teu nome, Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um ótimo restante de sábado e que você possa estar orando por mim, orando pela minha esposa, pelo nosso ministério. Nós vamos estar possivelmente mudando para Campinas, lá talvez em dezembro ou janeiro.
Então, esteja aí orando, intercedendo para que Deus nos confirme isso, tá bem? Fiquem na paz do Senhor Jesus.